Imagine por um momento se você pudesse ter a segurança de uma proteção infalível. Uma proteção tão poderosa que nenhum mal, absolutamente nenhum, pudesse te alcançar. Parece impossível, certo? Mas é exatamente isso que o Salmo 91 promete. Uma defesa total e impenetrável contra as maiores ameaças que podemos enfrentar. Nesse salmo, encontramos um convite surpreendente para um refúgio único, uma paz que poucos conseguem experimentar em profundidade. E ao longo deste vídeo, vamos revelar os segredos escondidos em cada versículo deste salmo de proteção. Agora pense comigo, você já parou para se perguntar o que significa verdadeiramente estar à sombra do Onipotente? Ou o que é morar no esconderijo do Altíssimo? Essa linguagem poética pode parecer distante, mas no fundo, ela esconde revelações que têm o poder de transformar como você encara as dificuldades, as ameaças e os medos que surgem no dia a dia. Eu te convido a ficar até o final, pois lá revelaremos o mistério mais profundo deste salmo. Uma chave que pode mudar a sua vida, trazendo paz e proteção como você nunca imaginou. O Salmo 91 começa com uma afirmação que quase soa como uma promessa velada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse é o versículo inicial, e já somos desafiados a pensar em algo muito além da nossa zona de conforto. O que é morar no esconderijo de Deus? E o que significa descansar à sombra do Onipotente? Quando falamos em esconderijo, o que vem à mente é um lugar de proteção, um lugar onde estamos longe de perigos e ameaças. E nesse contexto, o esconderijo do Altíssimo é descrito como um lugar espiritual, uma condição de total segurança na presença de Deus. Esse esconderijo não é um local físico, mas sim um estado de espírito onde confiamos totalmente, onde entregamos nossas preocupações e descansamos sabendo que estamos protegidos. Morar nesse esconderijo significa mais do que simplesmente buscar a Deus nos momentos difíceis. É uma escolha diária de viver em conexão com Ele, de confiar em sua proteção incondicional. A ideia de descansar à sombra do Onipotente carrega uma força que, à primeira vista, parece difícil de compreender. Mas imagine isso. Estar à sombra de alguém significa estar perto, sob sua influência, sob seu cuidado. Quando o Salmo fala sobre descansar à sombra do Onipotente, ele está nos chamando para uma relação próxima com Deus, uma proximidade tão intensa que nos coloca diretamente sob sua proteção. Essa sombra representa a presença constante de Deus ao nosso redor, como uma fortaleza que nos guarda e nos cerca. É como se estivéssemos, a todo momento, em um lugar onde nada pode nos atingir, porque Deus é quem nos cobre. É Ele quem está à nossa volta. É uma promessa de proteção que nos acompanha em qualquer circunstância, se escolhermos viver em conexão com Ele. Logo no segundo versículo, o salmista faz uma declaração poderosa. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aqui, vemos uma expressão direta de fé, um reconhecimento de que Deus é, acima de tudo, nossa fortaleza. Ele não é apenas um Deus distante. Ele é o refúgio pessoal do salmista, o lugar seguro a que ele recorre. Esse versículo nos convida a refletir sobre a nossa própria confiança. Quantas vezes buscamos soluções para nossos problemas em coisas externas, no trabalho, nas pessoas ao nosso redor, nas posses materiais, e esquecemos que há um refúgio inabalável ao nosso alcance. Esse refúgio é Deus, e confiar nele significa entender que, independentemente da situação, Ele é nossa fortaleza inabalável, que nos protege de todos os lados. Conforme avançamos no Salmo 91, encontramos uma sequência impressionante de promessas de proteção. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse versículo é muito significativo, pois o laço do passarinheiro representa armadilhas e ciladas que podemos encontrar na vida.
Todos nós enfrentamos armadilhas em diferentes momentos, situações traiçoeiras, relacionamentos complicados, ou até mesmo pensamentos negativos que nos aprisionam. Esse versículo nos dá a certeza de que Deus não apenas nos protege, mas nos liberta de todas as ciladas, de tudo o que tenta nos prender e afastar do nosso caminho. Além disso, o Salmo menciona a peste perniciosa, que, para o contexto da época, representava doenças e ameaças que poderiam atingir qualquer pessoa. Hoje, essa peste pode representar não só doenças, mas também situações perigosas que escapam ao nosso controle. No fundo, o que o salmista nos diz é que Deus nos guarda de todos os males, dos que conhecemos e daqueles que sequer podemos enxergar. É uma promessa de cuidado absoluto. É aqui que o Salmo começa a revelar uma imagem fascinante. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Esse versículo nos mostra uma figura de proteção muito pessoal e íntima, quase como a de uma mãe-pássaro que protege os filhotes. Estar debaixo das asas de Deus representa estar tão perto dele que nada pode nos atingir. Ele nos cobre com suas asas, nos guarda, nos mantém a salvo. E essa proteção é reforçada pela sua verdade, que o salmista descreve como escudo e broquel. Um escudo é o que usamos para nos proteger em batalha, para nos defender dos ataques. No contexto deste salmo, a verdade de Deus é essa armadura que nos protege de tudo o que poderia nos fazer mal, seja no plano físico, seja no espiritual. Quando confiamos em Deus, sua verdade nos envolve e nos protege como um escudo. Prosseguindo na leitura do Salmo 91, vemos uma das imagens mais reconfortantes e fortes sobre a proteção divina. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Essa imagem carrega um simbolismo profundo de cuidado e acolhimento. Pense numa ave protegendo seus filhotes com as asas, envolvendo-os e mantendo-os seguros contra qualquer ameaça. Essa é a promessa de Deus para aqueles que confiam nele. Uma proteção completa, que não deixa nenhuma brecha. Estar sob as asas de Deus sugere um lugar de refúgio, mas também de proximidade. É como se Deus estivesse nos chamando para perto, dizendo: venha, eu cuido de você, eu sou o seu abrigo seguro. É interessante que essa proteção é descrita de forma tão pessoal, pois nos lembra de que o relacionamento com Deus é íntimo e acessível. Não estamos falando de uma entidade distante, mas de um Deus que se importa profundamente e quer nos guardar. Esse detalhe é poderoso porque, ao longo da vida, enfrentamos muitas situações onde nos sentimos expostos, inseguros ou sozinhos. A imagem das asas de Deus nos lembra que sempre há um lugar de proteção ao qual podemos recorrer, onde encontramos paz e segurança. E essa segurança é muito mais do que um simples consolo. É uma força que nos capacita a enfrentar o que vier, sabendo que temos um lugar de refúgio sempre disponível. Nos versículos seguintes, o Salmo apresenta uma lista de perigos específicos contra os quais Deus promete nos proteger. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Perceba que a lista cobre os dois extremos do dia, noite e dia, sugerindo que a proteção divina é constante e cobre todos os momentos da nossa vida. O terror da noite pode simbolizar todos aqueles medos e ansiedades que nos assombram em momentos de vulnerabilidade. À noite, nossos pensamentos parecem ganhar uma força especial, e os medos que ignoramos durante o dia podem se tornar mais intensos. Mas, aqui, Deus promete que não precisamos temer. Ele está presente mesmo nos momentos mais escuros, e nada pode nos fazer mal. Depois, o Salmo menciona a seta que voa de dia e a peste que anda na escuridão. A seta representa ataques que vêm de fora, situações que surgem de repente e tentam nos ferir. A seta, muitas vezes,
É algo que nos surpreende, que surge sem aviso e ameaça nossa paz. Pode ser uma ofensa, uma palavra maldosa, um problema financeiro, uma doença inesperada. Mas ainda assim, a promessa é de que essas setas não precisam nos assustar, porque Deus está ao nosso lado. Já a peste representa os perigos invisíveis, aquelas ameaças que não conseguimos ver ou prever, mas que são igualmente perigosas. Essa peste pode simbolizar doenças, conflitos emocionais, crises que afetam toda a sociedade, como vemos em momentos de instabilidade global. O interessante é que o Salmo 91 nos promete uma proteção completa, até mesmo contra essas ameaças ocultas. Outro detalhe impactante é o termo mortandade que assola ao meio-dia. O meio-dia representa um horário de luz total, onde tudo está exposto e visível. E ainda assim, até mesmo sob essa luz, onde somos plenamente conscientes das ameaças, Deus promete nos guardar. O salmista parece estar dizendo: mesmo que você esteja diante de uma situação de morte, em plena luz do dia, não há razão para temer, pois a proteção divina não falha. Essa proteção divina se estende sobre nós, independentemente do tipo de ameaça, seja ela visível ou invisível, conhecida ou desconhecida. E é essa certeza que nos dá a força para seguir em frente, enfrentando o que vier, sem ceder ao medo. É um convite à confiança plena, a crer que Deus está no controle, e que, mesmo em tempos de incerteza, há uma segurança que não podemos ver, mas que é real. No próximo versículo, o Salmo afirma: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Este é um dos trechos mais fortes e poéticos do Salmo, e nos leva a refletir sobre o impacto da proteção divina. Imagine a cena. Milhares de pessoas caindo ao redor, mas aqueles que confiam em Deus permanecem firmes, inabaláveis. Essa imagem nos lembra que, em tempos de crise, onde tudo parece desmoronar ao nosso redor, ainda podemos estar seguros. Este versículo não significa que quem confia em Deus não enfrentará dificuldades ou que estará completamente imune a problemas. Em vez disso, ele fala de uma proteção que transcende o comum, uma força que nos mantém firmes quando tudo parece desabar. 1000 caindo ao nosso lado simboliza situações de crise, catástrofes que afetam muitas pessoas. Mas a promessa é que, mesmo em meio a tudo isso, podemos ter uma segurança especial. A visão que o Salmo 91 nos oferece é uma perspectiva espiritual para os momentos de crise. Ele nos ensina que, enquanto estivermos no esconderijo do Altíssimo, nenhuma crise externa pode nos abalar profundamente. É como se o salmista nos chamasse para olhar para os problemas de um ponto de vista mais alto, mais profundo, e ver que ao lado de Deus temos uma proteção que não depende das circunstâncias. Essa perspectiva é uma das mensagens mais poderosas deste salmo. Não estamos isentos de passar por dificuldades, mas temos a promessa de que Deus nos sustentará, nos protegerá e nos manterá firmes, não importa o que aconteça ao nosso redor. Esse é um convite à confiança, uma forma de olhar para as crises e saber que, com Deus ao nosso lado, temos algo inabalável. Agora que entendemos a profundidade dessa proteção e a promessa de segurança total que o Salmo 91 nos oferece, vamos adentrar ainda mais na confiança inabalável que ele nos convida a ter. No versículo seguinte lemos: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui o salmista nos diz que, embora vejamos o mal acontecendo ao nosso redor, Deus nos separa, nos coloca em um lugar onde apenas observamos, sem sermos atingidos. É uma garantia de que, por mais que sejamos expostos a cenários difíceis, estamos protegidos por um escudo invisível. Imagine por um momento estar diante de uma tempestade, ventos fortes, trovões ensurdecedores, uma força que derruba tudo ao redor. Mas, neste cenário, você está em um lugar seguro, onde apenas observa,
sem se preocupar. Esse é o nível de segurança que o Salmo 91 nos oferece. Somos testemunhas dos acontecimentos ao nosso redor, mas, por estarmos sob o cuidado divino, eles não nos atingem. É como se Deus nos dissesse: você pode ver as consequências do mal, pode perceber a atuação das forças contrárias ao bem, mas nada disso poderá te ferir. Essa promessa é muito mais do que uma simples proteção física. Ela nos lembra de que, quando confiamos plenamente em Deus, temos uma paz que transcende o entendimento humano. Podemos viver em tranquilidade, sabendo que, enquanto Ele nos guarda, nenhuma crise externa tem o poder de nos destruir por dentro. Em seguida, o Salmo 91 reforça essa confiança, afirmando: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Aqui, o salmista deixa claro que é Deus quem oferece a verdadeira segurança, e que, ao escolhermos fazer do Altíssimo a nossa morada, encontramos uma paz que o mundo não pode dar. Esse conceito de habitação é profundo, pois sugere uma decisão consciente de estar em Deus, de não apenas buscar a proteção dele em momentos de necessidade, mas de viver constantemente em sua presença. Quando fazemos de Deus o nosso refúgio, estamos dizendo que confiamos nele para todas as áreas da nossa vida, que acreditamos em sua proteção e cuidado contínuos. Esse é o convite do Salmo 91, que você faça de Deus a sua habitação permanente, que você encontre nele não só um refúgio temporário, mas uma casa espiritual onde sempre pode descansar. O Salmo continua com uma das promessas mais poderosas de todo o texto: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui vemos a garantia de uma proteção que se estende à nossa casa, à nossa família e ao nosso espaço de vida. Essa promessa nos assegura que, ao colocarmos nossa confiança em Deus, Ele se torna o protetor de tudo o que é importante para nós. É como se Deus colocasse uma barreira ao redor daqueles que nele confiam, impedindo que o mal se aproxime. Esse versículo tem um significado especial porque mostra que a proteção de Deus não é apenas individual, mas coletiva. Ele guarda nossas famílias, nossas casas e tudo aquilo que está sob nossa responsabilidade. Para aqueles que escolhem fazer do Altíssimo o seu refúgio, não há limites para a proteção divina. Agora, chegamos a uma parte do Salmo 91, que tem uma beleza particular. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqui, temos a imagem dos anjos, seres espirituais enviados por Deus para nos proteger em todos os momentos. Os anjos são descritos como guardiões que nos acompanham e nos protegem onde quer que estejamos. Essa promessa de proteção angelical nos traz uma nova dimensão de segurança. Não estamos sozinhos em nossa caminhada. Deus designou seres celestiais para cuidar de nós, para estar ao nosso lado em cada passo. E essa proteção não se limita apenas a momentos de perigo evidente. Ela se estende a todos os nossos caminhos, mesmo quando não percebemos que estamos em risco. A proteção dos anjos é descrita de forma ainda mais detalhada no versículo. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Imagine uma cena em que você está caminhando em uma estrada cheia de obstáculos, mas mãos invisíveis te seguram, te ajudam a desviar de cada perigo. É exatamente isso que os anjos fazem. Eles nos amparam, nos sustentam, nos ajudam a evitar armadilhas e tropeços. Essa promessa nos ensina que a proteção de Deus é ativa. Ele não apenas nos protege de perigos grandes e evidentes, mas cuida também dos pequenos detalhes da nossa jornada. Até mesmo as pedras que poderiam nos fazer tropeçar são removidas do nosso caminho, mostrando que Deus está atento a cada aspecto da nossa vida, grande ou pequeno. O Salmo 91 também nos garante que, com a proteção divina, somos capazes de vencer os maiores desafios. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
Essas figuras representam perigos espirituais, forças do mal que tentam nos destruir. Mas com a ajuda de Deus, podemos vencê-las, dominá-las e seguir em frente sem medo. O leão e a cobra são simbolismos poderosos. O leão representa forças ferozes, ameaçadoras, enquanto a serpente simboliza astúcia, engano, perigos ocultos. A promessa aqui é clara. Com Deus ao nosso lado, somos vitoriosos sobre essas forças. Temos autoridade para pisar sobre elas e superá-las. Não há mal que seja grande ou astuto demais quando confiamos na proteção divina. Nesse ponto, o Salmo 91 nos desafia a viver com coragem. Ele nos mostra que não precisamos temer as forças do mal, nem nos deixar intimidar por ameaças externas. Com a proteção divina e a companhia dos anjos, somos fortalecidos para enfrentar qualquer desafio. Essa é a confiança que o salmista quer transmitir. Uma confiança inabalável, que nasce da presença de Deus em nossas vidas. Quando fazemos de Deus a nossa morada e aceitamos sua proteção, estamos dizendo sim a uma vida sem medo. Uma vida em que temos plena certeza de que Ele está ao nosso lado em cada momento. Esse é o convite do Salmo 91. Que você viva com coragem, sabendo que nada pode te destruir enquanto Deus for o seu protetor. Chegamos ao clímax do Salmo 91, onde encontramos a promessa mais profunda e a revelação mais poderosa de todas. Após tantas garantias de proteção, agora é o próprio Deus quem fala, confirmando sua presença e cuidado para aqueles que nele confiam. Os versículos finais trazem uma resposta direta de Deus, como se ele estivesse falando conosco, reafirmando tudo o que o salmista descreveu até aqui e indo ainda mais longe. O versículo começa com Deus declarando: "Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome." Essa é uma das promessas mais íntimas de todo o Salmo. Aqui, vemos que Deus responde diretamente ao nosso amor e à nossa confiança. É como se Ele estivesse dizendo: se você realmente se apegar a mim, se escolher viver essa fé de coração, então eu estarei ao seu lado para sempre, protegendo e salvando. O fato de conhecer o nome de Deus sugere uma relação próxima, uma intimidade com Ele. Essa promessa não é para aqueles que apenas buscam uma proteção passageira, mas para aqueles que decidiram se apegar a Deus com todo o coração, confiando nele em todos os momentos. É uma garantia de que Deus não só reconhece o nosso amor, mas responde a ele com livramento e segurança. Ele promete estar sempre ao nosso lado, oferecendo uma proteção que não pode ser rompida. A sequência continua com Deus dizendo: "Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei." Aqui, vemos uma resposta direta e imediata de Deus ao nosso clamor. Não é apenas uma promessa de proteção distante. É a garantia de que quando clamamos, Ele nos ouve e responde. Deus não ignora os que nele confiam. Ao contrário, Ele se faz presente, pronto para intervir e nos dar livramento. Esse versículo nos ensina sobre a importância de invocar a Deus, de chamá-lo em momentos de aflição, e nos lembra que, em meio à angústia, não estamos sozinhos. Quando nos sentimos sozinhos ou vulneráveis, temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor e responde. Ele não apenas nos livra, mas também nos glorifica, elevando-nos acima das circunstâncias, dando-nos a vitória que só Ele pode oferecer. O penúltimo versículo traz uma das promessas mais impactantes e completas do Salmo. "Com longura de dias eu o saciarei e lhe mostrarei a minha salvação." Deus promete longevidade, mas não apenas em termos de quantidade de dias. A expressão saciar sugere que Ele nos dá uma vida plena, completa e com propósito. Ele nos sacia com uma vida de qualidade, uma vida onde podemos experimentar a paz e a plenitude que somente Ele pode oferecer. Essa promessa vai além da simples proteção. Ela fala de uma satisfação profunda,
de uma vida abundante que vem da proximidade com Deus. A longevidade aqui representa não apenas dias, mas também uma vida cheia de sentido e de alegria. É a garantia de que, com Deus, podemos ter uma vida que realmente vale a pena, cheia de experiências que trazem realização e paz. No último trecho, Deus promete mostrar a sua salvação. Essa é a revelação final e mais poderosa do Salmo 91. Após falar sobre proteção, livramento e paz, ele encerra com a promessa de algo que vai além desta vida, a salvação eterna. Esta promessa aponta para um destino eterno com Deus, onde a proteção divina não será apenas uma necessidade, mas uma realidade permanente, onde viveremos em segurança e paz, para sempre, ao lado dele. Essa revelação é o ponto culminante do Salmo, o que nos dá esperança e confiança para enfrentar qualquer desafio. Não importa quão grande seja a dificuldade, Deus promete que, ao final, temos um lugar seguro em sua presença para toda a eternidade. Esta promessa de salvação é o maior presente, algo que nos dá propósito e nos lembra de que nossa confiança em Deus nos conduz a um destino glorioso, além de qualquer circunstância terrena. O Salmo 91 nos trouxe uma jornada de confiança e fé. Ao longo de seus versículos, vimos promessas de proteção, cuidado, livramento e, finalmente, a garantia de uma vida plena e eterna ao lado de Deus. Este salmo não é apenas uma oração de proteção, é um convite a viver uma vida de confiança completa, sabendo que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Assim, ao final, somos convidados a refletir. Estamos dispostos a confiar plenamente em Deus e fazer dele a nossa habitação. Estamos prontos para invocar o seu nome nos momentos de dificuldade e crer que ele estará presente, nos sustentando e protegendo? O Salmo 91 é um lembrete poderoso de que, com Deus, podemos enfrentar qualquer coisa, porque temos a certeza de sua presença e de suas promessas. Que esse salmo inspire a cada um de nós a buscar essa vida de proximidade com Deus, a confiar nele, a invocá-lo em todos os momentos e a descansar na certeza de que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que possamos lembrar que a última revelação, a promessa de salvação, é a maior de todas e que com Deus temos uma proteção eterna.